Olá, Fátima e Rosângela. Eu resolvi gravar a aula ao invés de dar ela ao vivo. Eu acho que vai ficar melhor assim. Eu gravo a aula para vocês da classe de catecúmenos e envio e vocês assistem. Nós vamos fazer o seguinte: vocês têm como tarefa ler a lição e depois de ler a lição, depois de assistir a aula, de preencher as tarefas que estão no final da nossa revista, tá? Nós estamos ainda no primeiro livro, a parte 1. Hoje é a lição de número 12, a segunda vinda de Cristo, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Portanto, é baseada a lição nos textos bíblicos, é claro, mas na frase que ainda fala acerca da pessoa de Cristo e sua obra, na frase do credo apostólico, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O texto básico de nossa lição está em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. É a parábola do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos. Senhor, abençoa-nos nesta aula, que o estudo que vamos fazer traga a edificação que nós precisamos, a instrução que necessitamos quanto à segunda vinda de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sugiro também que vocês leiam a leitura diária, que são textos relacionados à lição. Tá? Então esta é a 12ª lição, portanto a última lição deste primeiro livro, desta primeira revista. Depois nós começaremos a segunda lição, a parte 2 dos nossos estudos. E hoje, portanto, vamos tratar sobre esse tema, a segunda vinda de Cristo, baseada na frase do credo apostólico: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Esta é a última frase referente à pessoa e à obra de Jesus Cristo no Credo Apostólico. Esta frase ela vai descrever dois atos simultâneos e inseparáveis da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, portanto, vai tratar desse assunto e o que ele fará naquela ocasião. Portanto, essa frase, ou a lição de hoje, nós vamos tratar desses dois atos simultâneos, né? A vinda de Cristo e o que ele fará naquela ocasião. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E, portanto, nós vamos estudar sobre a segunda vinda e sobre esses aspectos relacionados a ela. Nós não vamos ver nesta lição as várias teorias, né, acerca do fim dos tempos. Não é nosso propósito aqui fazer isso, mas estudar aquilo que a palavra de Deus nos diz e aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esses dois atos inseparáveis, né? A segunda vinda, a vinda de Jesus e o julgamento dos vivos e dos mortos. Está aí na sua lição, na introdução, a pergunta 56 do Catecismo Maior, Catecismo de nossa Igreja, que diz o seguinte: Cristo há de ser exaltado em sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez, no último dia, com grande poder e na plena manifestação de sua própria glória e da do seu Pai, com todos os seus santos anjos, com brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. E também aqui a Confissão de Fé de Westminster, esse CFW, é Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 33, o primeiro parágrafo, diz assim: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberão o galardão segundo que tiverem feito o bem ou o mal por meio do corpo. Nós vamos ver aí vários tópicos, né? O primeiro tópico da nossa lição tem como título aí, conforme a sua revista, a certeza da segunda vinda. Embora nós não saibamos o dia nem a hora, né, não temos ideia do quando se dará o retorno do Senhor, no entanto, nós podemos ter plena certeza que no devido tempo, no tempo de Deus, no tempo preparado por Ele, Cristo virá. Cristo se manifestará. Né? Veja que Cristo ele fez repetidas referências à sua volta, sempre acrescentando a necessidade de que nos preparemos para esse encontro, porque esse encontro será um encontro também de juízo, será um encontro de recompensas, e portanto nós somos encorajados a nos preparar para a volta de Cristo Jesus, a sua vinda, a sua segunda vinda. Mesmo na era apostólica, as pessoas elas tinham dúvidas, né? A igreja, por causa da demora de Cristo, do seu retorno, duvidava da realidade da segunda vinda. É por isso que Pedro, na sua epístola, ele vai tratar sobre esta questão. Pedro vai dizer, né, de que o Senhor era longânimo, a sua demora se dá pelo fato de Deus ser paciente com a humanidade. Não querendo, diz Pedro, que ninguém pereça, e de que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não é demorada a sua vinda. Deus está sendo longânimo. Ele está esperando que o homem se converta. Ele não quer que ninguém pereça. Por isso parece demorada a sua segunda vinda.
né? 1 Pedro, eu penso que esse texto está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, se vocês derem uma olhada aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Acho que está errado. Foi. Em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, né? Fala ali sobre a segunda vinda de Cristo. No versículo 8 diz: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? Então veja que a vinda de Cristo não é demorada, ele está apenas demonstrando a sua longanimidade, né? Então o primeiro ponto aí é a certeza da segunda vinda de Cristo. Nós devemos lembrar que as declarações de Cristo Jesus, que ele virá como ladrão, ou seja, o ladrão, ninguém espera a hora, ninguém sabe a hora que o ladrão virá. Portanto, no dia e hora que ninguém espera, Cristo Jesus virá, e desta forma muitos serão pegos de surpresa, né? Uma outra coisa que nós podemos, e vamos ver aqui, o segundo tópico aí da nossa lição, a maneira da sua segunda vinda. Nós podemos observar 4 características bíblicas de suma importância, especialmente levando em conta as múltiplas especulações dos nossos dias. 4 características da segunda vinda. Primeiro, ela será uma vinda pessoal. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. O Senhor Jesus estivera pessoalmente com os seus discípulos, e o seu retorno também se dará de forma pessoal, né? Ele voltará do mesmo modo visível a todos, do mesmo modo que os discípulos viram Jesus subir ao céu, diz o anjo aos discípulos lá em Atos capítulo 1, versículo 11, que do mesmo modo que o viram subir, o verão descendo, né? Outra coisa, será uma vinda física, né? Foi o corpo ressurreto, um corpo verdadeiro, de carne e osso, que subiu ao céu. Assim sendo, esse mesmo corpo físico voltará à terra. Jesus está no céu e ele possui um corpo, né? Ele não está lá como espírito, ele possui um corpo, ele é o Deus homem, para sempre permanecerá assim. E portanto, da mesma forma que ele subiu fisicamente, ele descerá fisicamente. Outra coisa, a sua vinda será visível, inconfundivelmente visível. Todos verão. Não sei como que isso vai acontecer, né? Como será a vinda de Cristo e de que ponto do céu, portanto, ele estará, e desta forma será visto por todos, né? Mas o fato é que a palavra de Deus diz que ele virá e que todo olho o verá. Lá em Mateus 24 diz: como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, será uma vinda visível, né? Todos saberão da sua vinda. Não será, como diz os adventistas do sétimo dia, uma vinda secreta, né? Vocês sabem que a palavra adventista
O nome adventista vem da palavra advento, volta, né? Portanto, o nome da igreja faz referência ao retorno de Cristo Jesus, e eles marcaram a data da volta de Cristo em algumas ocasiões, mas ela não se deu. E para explicar por que eles erraram na data, que na verdade ninguém sabe, a palavra de Deus diz, mas eles dizem que Jesus veio, né? Foi uma vinda que ninguém viu, ou Jesus veio por um lugar que não é visto por todos, né? É um lugar que é num céu, ele desceu para um patamar e, portanto, não é visto por todos, mas Jesus, segundo eles, voltou. Mas veja, a vinda de Jesus será uma vinda visível, não secreta, escondida. Todo olho o verá, né? Outra coisa, será uma vinda gloriosa. Cristo será visto vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A essa cena podemos juntar o brilho do relâmpago, o grande clamor de trombeta, a voz do arcanjo, né? E não podemos esquecer da participação dos santos, que até lá terão falecido, porque haverá também o encontro daqueles que morreram com Cristo no céu. Portanto, será algo glorioso, né? Majestoso, e todos poderão ver isso, tá? Nós veremos Cristo Jesus naquele dia não mais como o Cordeiro de Deus que de forma humilde foi entregue para ser morto, mas veremos um Cristo glorioso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? A razão é o terceiro ponto do nosso estudo agora, né? Na segunda parte nós vimos a maneira da segunda vinda de Cristo. Vimos 4 aspectos desta vinda: será pessoal, será física, será visível, será gloriosa. E agora, portanto, nós vamos ver a razão da segunda vinda. Então, o credo afirma que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos. Essa é a razão da segunda vinda. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 31. Esse dia será a manifestação de Jesus Cristo, o último dia, sua segunda vinda. Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos pela sua manifestação, diz Paulo a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 1. Portanto, na consumação dos séculos, né, no final de tudo, quando tudo se consumar, chegar ao seu fim, à sua plenitude, na plenitude dos tempos, no fim do mundo, haverá uma sequência inseparável também de 4 atividades. Primeiro, a segunda vinda de Jesus, quer dizer, Jesus virá. A repentina intervenção divina neste mundo, a maneira como ocorrerá a segunda vinda já foi explicada no ponto anterior, né? Então veja, a segunda vinda, a ressurreição geral, quer dizer, naquele dia não só ressuscitarão, ou melhor, naquele dia ressuscitarão os mortos, não só os mortos em Cristo, mas também aqueles que morreram sem Cristo. Haverá uma ressurreição de justos e injustos, né? Todos ressuscitarão, quer dizer, todos estarão diante do Cordeiro, né? O texto que nós lemos lá de Mateus, capítulo 25, fala justamente sobre isso, né? As ovelhas e os cabritos estarão diante de Cristo Jesus. E haverá, portanto, ressurreição de justos e injustos. Todos comparecerão diante de Cristo Jesus, né? Capítulo 25, versículo 31 e 32 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença.
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Tá? Então todos comparecerão. Haverá, portanto, uma ressurreição geral. Tá? E portanto, ninguém conseguirá fugir desse encontro com o Senhor no último dia, quando a cada um será retribuído segundo o seu procedimento. Tá? Uma terceira questão aí, né? Uma terceira atividade é o juízo final. Ressurretos, corpo e alma reunidos, todos serão julgados. Por que não as almas comparecerão, mas corpo e alma? Porque o homem, ele é uma unidade, né? O homem não é corpo somente, o homem não é alma somente. Nós somos constituídos de corpo e alma, uma unidade. Então naquele dia comparecerão todos, o homem em sua totalidade, corpo e alma, né? Comparecerão diante do Cordeiro. E cada um será julgado segundo o bem e o mal que tiverem feito por intermédio do corpo. É o que apresenta a palavra do Senhor. Se vocês derem uma olhada, vamos apenas abrir aqui um texto. Atos, capítulo 10, versículo 42. Veja o que diz Atos 10, 42. Veja o que diz. Diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 42. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos comparecerão e receberemos o bem e o mal, a recompensa, conforme aquilo que fizemos no corpo. Né? Então veja que a sua vinda será uma vinda de juízo. Na parábola do joio, diz que o tempo será dos acontecimentos será na consumação do século. E assim, a vinda de Cristo, entendida por sua presença e atuação, o julgamento, ajuntamento ou ressurreição, o juízo ou a separação, o destino final. Esses acontecimentos se farão presentes naquele dia. Né? Então esta é a sequência que ocorre desses acontecimentos, mostrando assim, marcando assim um dia também de juízo. O padrão que Deus usará no dia do juízo será a lei, resumida nos 10 mandamentos, né? Porque esta é a revelação de sua santa vontade para todos os homens. Então todos serão julgados segundo a sua lei, segundo o bem e o mal que fizeram, segundo aquilo que fizeram de conformidade ou contra a lei de Deus. Né? E a lei especifica que determinará a nossa sinceridade, a nossa sinceridade será aquela do amor ao próximo. Né? Então nós vemos aí um outro aspecto relacionado, né, às atividades relacionadas à razão da sua segunda vinda. Então nós vimos aí, né, alguns aspectos da atividade da sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, outra atividade, a ressurreição geral, que acontecerá naquele dia, o juízo final e a distribuição dos galardões ou recompensas. No juízo, cada um receberá de acordo com os feitos por meio do corpo. Quer dizer, aquilo que fizemos através do nosso corpo
seremos recompensados. Alguns irão para a vida eterna, enquanto outros irão para a vergonha e horror eternos. Isso está na palavra do Senhor. Se dermos uma olhada em Daniel 12, 2, Mateus 25, o texto que nós lemos lá, da parábola do grande julgamento, né? 25, 46, e o texto nos mostra, né? Nesta grande parábola, vemos aí, né? Esta questão, veja 46. E estes irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então será um dia de retribuição. Cada um receberá conforme aquilo que fez. Nós entendemos à luz de textos da palavra de Deus. Nós não vamos ler todos esses textos aqui. Vocês podem ler, né? E verificar que é claro que no céu, ao que parece, haverá graus de intensidade de recompensa, né? Haverá diferentes galardões, né? Haverá galardões ou recompensas proporcionais à maneira ou menor fidelidade dos crentes na terra. E uma outra coisa também, aqueles que serão julgados e condenados receberão também proporcionalmente aquilo que fizeram, né? O tormento, a intensificação do tormento será de acordo com aquilo que fizeram. Ninguém pagará mais por ter feito menos, e ninguém pagará menos por ter feito mais. Cada um receberá na medida certa, né? Mas devemos ter bem claro na mente esta verdade final. A sentença pronunciada naquele dia, céu ou inferno, será absoluta e irrevogável, né? Não vai pensar que alguém que for condenado poderá remir a sua pena, né? Poderá se salvar da sua pena, ou poderá pagar a sua pena completamente a ponto de deixar de continuar ali em sofrimento. É a morte eterna e a vida eterna, é o que diz a palavra do Senhor. Assim concluímos agora o nosso estudo acerca da segunda vinda de Cristo. Eu vou ler aqui uma parte da conclusão da nossa lição, que diz assim: o apóstolo Paulo fala daqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Sim, quando devidamente compreendida, a doutrina da segunda vinda de Cristo é repleta de grande consolo espiritual. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As palavras se referem à segunda vinda de Cristo em glória e grande poder. Isso está, por exemplo, nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola e na segunda epístola. Lembrando que naquela igreja havia uma ideia distorcida acerca da vinda de Cristo, né? E eles pensavam que na vinda de Cristo aqueles que tinham morrido ficariam para trás. E Paulo vai explicar que não, né? Todos estarão com Cristo. Os que estiverem mortos ressuscitarão para estar com Ele. Os que estiverem vivos serão transformados, mas todos nós nos juntaremos a Cristo Jesus. E Paulo então vai dizer: consolai-vos com estas palavras. Aplicação. Sabendo que Jesus Cristo há de voltar para julgar os vivos e os mortos, devemos meditar sobre a seriedade de prestar contas a Deus por tudo que temos praticado por meio do nosso corpo. Será que realmente amamos a doutrina da segunda vinda de Cristo e as consequências desse dia? Devemos, portanto, desejar a segunda vinda de Cristo, amar a segunda vinda de Cristo e estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Porque aquele dia não haverá como, vamos dizer assim, adiarmos, né, o nosso encontro com Ele. Nós nos encontraremos com Ele, seja para a vida, seja para a morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. É claro que a vida não será merecida por nosso esforço.
é baseado na graça de Cristo Jesus. Que Deus, em sua misericórdia, contemple a nós e cremos que Ele é o nosso Deus, cremos que estaremos com Ele, se temos esta certeza, portanto, que essa certeza seja cada vez mais firmada em nosso coração, que nós também testemunhemos aos nossos, aqueles que não servem a Cristo Jesus ainda, para que estejam com Ele, sejam preparados para aquele dia, estejam preparados, né? Crendo na sua vinda e confiando na sua graça, na graça que é imerecida por nós, que é nos dada como um presente. Que Deus nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta aula e pedimos que nos edifique com ela e nos ajude também a estarmos sempre preparados para a segunda vinda de Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque estar diante de Cristo para a vida não é algo que nós merecemos, mas algo concedido pela Tua graça e pelo Teu amor para conosco em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Se ficou alguma dúvida, ou se alguma dúvida surgir durante o estudo, o assistir da aula, as irmãs podem, portanto, escrever a sua dúvida, né, me mandar, e eu procurarei responder na próxima aula, tá bom? À medida que vocês me mandem as perguntas, eu respondo para que as irmãs ouçam a pergunta e a resposta, e assim isso possa ajudá-las de alguma forma. Deus abençoe, obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.